Muito obrigado, meu Deus. É mais uma bênção que o Senhor concede a nós, de nos reunirmos em nome de Jesus para te ouvir. E eu rogo para que o teu Espírito revele mais do seu amado Filho Jesus a nós, para que sejamos fortalecidos pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, como é bom a gente chegar no início da nossa semana, o segundo dia da semana, segunda-feira, e eu quero tratar com os amados hoje, trazer para os amados algo que eu estava agora meditando, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler ali dos versículos de 3 a 4. E vendo com bastante atenção aquilo que o Senhor fala conosco, porque Ele é o Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, nós começamos aqui recebendo do próprio Deus a clareza do poder e da grandeza do nosso Deus e Pai em Cristo Jesus. Todos aqueles que foram lavados no sangue de Cristo, que nasceram de novo, agora têm o Criador, Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como pai. Agora ele é nosso pai em Cristo, porque nascemos dele. E ele agora, para nós, é o pai das misericórdias. Nós vivemos respirando misericórdia. Misericórdia de uma forma muito simples, talvez até simples demais, é Deus não dando aquilo que o homem realmente merece. Mas ela tem uma outra conotação para os filhos de Deus. Eu vejo que as misericórdias que se renovam, eu vejo que o Pai das misericórdias é aquele que me traduz um pai que ele cuida, que ele protege, que ele consola, porque é o Deus de toda consolação, é o Deus que conforta, é o Deus que fortifica. Por isso que a palavra misericórdia ganha uma dimensão tremenda. Porque para quem está fora de Cristo, a misericórdia realmente tem esse sentido mais simples e óbvio. É Deus não dar aquilo que o homem merece, porque o homem que não nasceu de novo, o que está fadado a ele é o inferno. E só quando ele alcança a misericórdia de Deus é que aí esse destino é totalmente mudado. Do inferno para o céu, das trevas para a luz, da natureza adâmica para a natureza divina, da velha vida para a nova vida, do diabo para Cristo. E aí nós colocamos todos os opostos que são realizados no novo nascimento em Cristo Jesus. Mas a misericórdia para nós que estamos em Cristo, como está escrito aqui nos Salmos de número 23, que nós conhecemos bem, que é um salmo que também nos fortalece, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deixa eu só trazer uma coisa para os amados aqui. É, nós podemos até entender e acreditar, não vai me faltar nada. Nada, nada do que é necessário na minha vida. Amém? Tá tudo certo. Mas talvez a forma mais correta de nós observarmos e vermos aquilo exatamente que o Senhor está trazendo, a visão mais correta é: o Senhor é meu pastor, e ele em nada em mim faltará. Ele jamais faltará em mim. Por isso que ele em mim, ele não faltará em nada. Por isso que ele diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quem tem Jesus tem tudo. Cristo é o tudo de Deus em nós. Por isso que o Senhor é meu pastor. E ele jamais faltará. E aí ele continua dizendo de uma forma tão bonita para nós. É ele quem nos faz deitar em verdes pastos. É ele quem nos guia mansamente a águas tranquilas. É ele que refrigera a minha alma. É ele quem me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda diz sobre situações tremendas, extremas, profundas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui um detalhe: a vara e o cajado estão simbolicamente, a gente pode muito bem trazer isto como uma verdade, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Que a palavra, é por meio da palavra que o Senhor nos consola, é por meio da ação reveladora do Espírito Santo que somos consolados pelo Deus de toda a consolação. Ele ainda diz mais: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva transbordarão, fluirão, jorrarão do nosso ventre, do nosso interior. É Ele que transborda em nós. E agora, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor
por longos dias. Eu coloco por minha conta aqui, habitarei com o Senhor eternamente. Longos dias aí, a eternidade juntamente com ele. Por isso que, voltando aqui ao texto da segunda carta aos Coríntios, então, que nós estamos lendo, quando ele fala aqui no capítulo 2, verso 3, nós devemos bem dizer ao nosso Deus e Pai, o Deus e Pai de Jesus, o Pai das misericórdias, do cuidado, do fortalecimento de tudo que envolve a ação de Deus na nossa vida, e ele agora sim, o Deus de toda consolação, e é o que eu gostaria de trazer mais para os amados agora. Amado, ser consolado é uma coisa inexplicavelmente maravilhosa. Quando alguém realmente pode nos consolar, e nós sabemos disso. Só Deus que verdadeiramente consola os seus filhos. Ele usa você, ele usa a mim, ele usa situações, ele usa até o ímpio, ele usa até o inimigo, se ele quiser te consolar. E ele é tremendo naquilo que faz, que nos consola. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Rodrigo, presta atenção. Bem atento. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, em toda a nossa tribulação. Então, eu queria trazer aos amados uma coisa: não existe nada do que você não está passando que Deus não esteja vendo, sabendo, permitindo, operando, realizando. Porque Ele é aquele que nos consola em toda a nossa tribulação. E para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Agora, amplia-se a visão de cada um de nós. Primeiro, vamos pensar nas nossas tribulações, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias. E todos são muito profundos, reais, e cada um na sua medida, cada um da sua forma. Nós precisamos acreditar, aliás, não quero colocar assim, não. Nós cremos que Deus está no comando e que Ele está agindo na consolação e no fortalecimento para passarmos pelas nossas tribulações. E sabe por quê? Porque através da tua experiência e da minha, por causa da maturidade que nós vamos ganhando no nosso caminhar cristão, é que nós vamos podendo ser, nas mãos de Deus, instrumentos de consolo para outros irmãos. Olha que bonito, como é que Deus trabalha, né? Ele me consola, me dá experiência para que eu possa consolar também outras pessoas. Que Deus tremendo. Ele me consolou e agora ele está consolando outro por mim. E depois vai consolar outro por meio do outro. E ele vai fazendo a justa operação de cada parte para que a gente possa suportar, meu amado, até o final, a nossa caminhada aqui neste mundo perverso. Porque com as aflições de Cristo, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Amado, faz essa matemática aí para não errar. Quanto mais problema, quanto mais tribulação, quanto mais dificuldade, quanto mais angústia, maior será a consolação dada pelo nosso Deus. Ah, que coisa tremenda! Oh, que coisa tremenda! Ah, que coisa tremenda! Por isso que eu preciso lembrar de Jesus falando de novo, preciso lembrar disso. Aqui em João, no capítulo 16, versículo 33. Não, nós não podemos, temos que lembrar disso aqui. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Promessa: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui ele está no. Esse texto é um texto que ele mostra a realidade, e nós não podemos fugir da realidade que bate à nossa frente. Ele está trazendo a realidade para nós. No mundo você vai ter aflição. Aqui não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Aqui o mundo é de aflição. Mas nós devemos ter bom ânimo. Aí já está o consolo. Anime-se. Por quê? Porque ele está em você, ele é tudo. Não existe nada que ele não está vendo, que ele não está percebendo, que ele não está agindo. E ele está ali para dizer: eu venci. E em Cristo Jesus, nós devemos declarar: somos mais do que vencedores. Então, bora, bora, sem titubear. E lembrando também de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29. Porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Então, aqui o mundo, esse mundo não é brincadeira. Por isso que nós estamos aqui, e graças a Deus, todas as segundas-feiras tem sido realmente um alento que a gente possa estar aqui todas as segundas-feiras para poder ouvir a palavra de Deus. Porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. E olha onde é que ele nos leva agora, meu amado. Verso 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos.
Eu estava lendo aqui, deixa eu ver a King James, só para trazer um pouquinho para nós, de uma visão diferente, com o mesmo sentido. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, o qual vos proporciona a perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E só para que a gente veja a Bíblia viva, se sofremos, é para levar-lhes o consolo e a salvação de Deus. Mas em nossa dificuldade, Deus nos tem confortado. E vocês também receberão forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Olha que bonito, é tão simples aqui, né? Então Deus trabalha na tua vida para que ele forje você, para que você seja um instrumento de bênção, de luz, e de conforto, de consolo e de fortalecimento para o outro, para aqueles que estão chegando, para os novos, para os que estão fracos. Ou para aquele que, irmão, que estaria há tanto tempo e que de repente passou por uma situação que jamais ele esperaria. Aliás, a gente não espera, né? Os níveis vão subindo e a gente vai chegando em momentos que realmente, como é bom a gente ter irmãos do nosso lado. E na verdade, sabe quem está do nosso lado? Sabe quem é que vem nos confortar e nos consolar? É o próprio Cristo na vida do irmão. É ele mesmo. Então, olha como é que é bonito a gente ter consciência disso. De nós sermos forjados pelas tribulações, preparados para podermos ser bênção na vida de outros amados. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Por isso que ele não trata só com você, ele está tratando com o corpo, ele está tratando com a salvação de muitos ainda. Nós fazemos parte de um corpo que trabalha com um propósito claro de nós, muitos amados e amadas, para que eles também recebam a revelação de Cristo, o novo nascimento em Cristo Jesus. Por isso que nós vamos passar por tudo isso. É necessário, é importante. E o que nos alegra, e o que deve alegrar o teu coração e o meu irmão, minha irmã, é saber que nós temos um Deus de toda a consolação. E aqui, ó, olha que lindo que ele continua dizendo aqui, vou voltar na. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o serei também da consolação. Ah, que coisa tremenda! Na Bíblia viva, desse modo, a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma com que vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso conforto. Então, é uma mensagem simples hoje e que nos mostra que nós temos um Deus de toda a consolação. É um Deus que nos fortalece, é um Deus que jamais nos desampara. Nos momentos mais difíceis, amado, nos momentos mais difíceis é ali que está a grande questão. Essa matemática tremenda do Senhor que nos mostra que quando a coisa está difícil, é ali que nós devemos lembrar que o poder dele está sendo grandioso na nossa vida naquele momento. Nós estamos aqui vendo esse texto quando, no capítulo 12, o apóstolo Paulo tem aquilo que ele recebeu, né? Ele teve aquela visão extraordinária e Jesus chega para ele e fala: Paulo, a minha graça te basta. Versículo 9, 2 Coríntios 12. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Me gloriarei nas minhas fraquezas. Matemática. Olha aonde vai agora. Sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Só vou trazer a Bíblia viva aqui. Não li ainda, vamos ler junto. Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Ah, meu amado, esse aqui é o caminho que nós devemos aprender. Temos que aprender. E só passando por todas elas é que isso vai ser transformado em nós, o nosso entendimento, para que a gente realmente viva isso de uma forma mais intensa. Saber que quando a coisa está difícil, é a hora que nós devemos falar: opa, eu preciso lembrar que eu devo ter prazer neste momento e dar glórias a Deus pelo que eu estou passando, porque Ele é o Deus de toda a consolação, então eu vou me animar e agora. A hora que a coisa aperta, eu tenho que me animar. Falar: opa, então é agora que o Senhor está trabalhando de uma forma mais eficiente ou mais profunda. Não é que Deus não trabalha, Deus opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é uma constante. Mas existem momentos, nós somos assim. Às vezes dedicamos mais força, mais atenção, mais orações por situações diferentes, mais profundas. E Deus assim, Deus é. Também é. Quando Ele precisa nos transformar, nos amadurecer, permitirá que passamos por situações bastante profundas para que a gente seja forjado.
e vamos dar glórias a Ele, sem titubear. Estou lembrando de Pedro aqui, sempre me salta à mente, né? Olha lá, ó. 1 Pedro 1,6. Em quem grandemente vos alegrais. Está falando de Cristo. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Vamos colocar aqui a Bíblia viva, vamos ver. Portanto, alegre-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro. Embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra por todo tipo de provação. Olha como é que é bacana isso, hein? Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm ou que vocês receberam, porque ela não sai de nós, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que qualquer simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, com muito louvor, em muita glória, em muita honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Que tremendo que é isso, meus amados. Como é bom a gente poder iniciar a semana lembrando, eu tenho um Deus de toda a consolação que me consola, e agora eu vou ganhar uma dimensão maior. Sabe por que ele está fazendo isso na minha vida? Porque ele está me forjando para que eu seja uma bênção na vida de outros que chegarão ou outros que necessitarão de também serem consolados pelo mesmo Deus. O mesmo Deus que me consola é aquele que vai me usar também para consolar outro. E Deus tremendo. E eu vou aprender, então, a lembrar que quando a coisa aperta, eu preciso lembrar que quando sou fraco é que sou forte. Quando eu vejo a situação difícil, ali eu preciso ter prazer nas fraquezas, nas injúrias. Deixa eu voltar aqui, porque é bom que a gente leia de novo. Porque só quando a gente grava, né, é que a gente começa a ter uma visão mais profunda daquilo que o Senhor mesmo fala conosco. Então ele fala aqui, ó. Por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Convido aos amados, eu também, primeiro, a começar a sentir prazer quando as coisas estão caminhando de uma forma complicada para nós. É falar, opa, parece até um alerta para a gente, né? Quando a coisa aperta, é hora da gente mais buscar o prazer do Senhor, o prazer de ser do Senhor, o prazer de ser uma nova criatura, o prazer de ter sido alcançado com a graça de Deus, o prazer de ter sido gerado de novo em Cristo Jesus, o prazer de ter sido lavado no sangue de Cristo, o prazer de ser filho de Deus, o prazer de ser santo em Cristo Jesus. Esse prazer ele deve crescer muito em nós nesse momento, para que a gente possa viver essa coisa extraordinária que nós acabamos de ver no louvor, né? Não temas, não temas, agindo eu, quem me impedirá? Vamos ver onde é aqui. Vamos lembrar desse texto, né? Se não me engano, é Isaías 43. Vamos ver se é isso. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você sabe que isso é para nós, né? Deus está agindo em você e em mim. Quem que vai impedir? Quem vai impedir de acontecer o que tem que acontecer? Quem vai impedir Deus de fazer o que ele tem que fazer? Na minha vida, na sua, na vida de todos nós. Por isso que a gente tem que aprender uma coisa, Matos, para a gente encerrar hoje. Olha, eu preciso aprender isso aqui. Deixa eu ouvir de novo. Quem é que pode impedir o Senhor de fazer aquilo que ele tem que fazer? Ah, meu Deus, que coisa tremenda que você me ensinou agora. Ninguém pode. Por isso que a gente tem que lembrar, gente, esse texto é tremendo. É Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o chamado em Cristo para ser nova criatura. Aqueles que amam a Deus é aqueles que foram amados por Ele e que agora tem o Deus que é amor nele. Este ama. Se eu só vi aqui, eu não li ainda na versão Bíblia Viva. Sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Aqui eu não gostei, não é se amarmos. Porque quando você é chamado em Cristo, não tem jeito, cara. Você já entrou na dimensão do amor. A gente pode até ter dificuldade de amar, tudo bem. Então não é se amarmos a Deus, porque assim, ó, eu amo a Deus ou não amo a Deus? É claro que nós amamos a Deus. A questão é a intensidade, a forma e como cada um está nesse processo de amadurecimento do amor. Só isso. Por isso que é bom ter atenção aqui no que está escrito. Mas tudo acontece
está acontecendo, está cooperando, está contribuindo para o nosso bem. E para a gente encerrar, é bom que a gente encerre sempre lembrando disto em 2 textos. O primeiro está aqui, 1 Tessalonicenses 5:5, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem que pode impedir Deus dele fazer o que tem que fazer? E o que ele faz coopera para o meu bem e para o seu. E ele consolará a nós em tudo que passarmos. Então vamos dar graças a Deus. Vamos dar graças a ele, porque a vontade dele é essa. E o último texto que fala exatamente a mesma coisa, mas tem um plus, tem um detalhe aí que a gente precisa levar a isso hoje. Esse nós vamos levar no coração, ó. Efésios 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Igualzinho o texto de lá, só que aqui tem uma diferença. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a hora que estiver difícil, não, 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 não. Em todo momento nós vamos falar o quê? Graças a Deus em nome de Jesus. Graças a Deus em nome de Jesus. Graças a Deus em nome de Jesus. Deus é um Deus de toda consolação. Ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer e a gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que estar firme no Senhor e sabendo que quando vier e quando estivermos, se você está, eu também estou passando por grande dificuldade, aprenda a ter prazer nisso e dar glórias a Ele, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração, uma excelente semana de bom ânimo e de confiança no nosso Senhor, em nome de Jesus. Um beijo no coração. Graça e paz.